Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez gravando mais um programa da série Obesidade Infantil, falando desse assunto tão importante e tão comum hoje em dia, né? Para você que tá ligado, aproveita que você tá aí, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma novidade, nenhum programa que tá cheio de conteúdo para você. Se você tem criança em casa, é mãe, é pai, é avô, é tio, se tem criança na família, esse assunto te interessa muito. Hoje nós estamos aqui com a doutora Flávia Jasmin. Ela é endócrino-pediatra e tem muita informação para te dar, viu? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ponto de Saúde. Para a gente começar a conversar, do ponto de vista da endocrinologia, o que a obesidade infantil pode acarretar na saúde das crianças? Bem, na verdade, são consequências muito sérias e que começam na infância e serão sentidas praticamente a longo prazo. Mas são várias coisas. São complicações que a gente pensa que são doenças de adultos, mas que a gente está vendo acontecer nas crianças. Criança obesa já pode ter infiltração gordurosa no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, pode ter hipertensão arterial. É o principal fator de risco para diabetes tipo 2, a obesidade na infância. Foram feitos estudos que a gente já sabe que os depósitos de placa de ateroma começam na infância. Então, aos 10 anos, a criança obesa ela já tem placa de ateroma, que aumenta o risco cardiovascular, que vai trazer as consequências na vida adulta para essa criança. Isso dá também. algum sinal? Ou seja, os pais podem detectar esse problema nas crianças? Algumas coisas assim. Hipertensão é uma doença super silenciosa. Então, é sempre importante, pelo menos uma vez por ano, na visita do pediatra, aferir a pressão dessa criança, porque ninguém costuma medir pressão de criança, mas principalmente a criança obesa é importante fazer isso. Tem um sinal clínico que é muito importante para os pais observarem. A criança obesa que está evoluindo para uma síndrome metabólica, o que é síndrome metabólica? É uma resistência insulínica. A insulina é o hormônio que controla a glicose. Quando a gente tem uma obesidade, essa insulina, para controlar a nossa glicose, ela tem que ser produzida em maior quantidade para vencer essa resistência da obesidade em si. Isso a gente vê muito na rua, as pessoas quando a gente fala, elas percebem que é o pescocinho escuro. Ah, tá com caraca, tá sujinho. Não, sim. Isso é um sinal clínico de resistência insulínica. O aumento da circunferência abdominal, aquela criança que é mais barrigudinha, isso é um sinal de risco cardiovascular maior. Né? E visualmente, às vezes a gente consegue perceber quando a criança está acima. Hoje em dia é até um pouco mais difícil isso, porque a epidemia de obesidade ela é tão disseminada que às vezes a criança que está saudável chama atenção por ser magra. Tá no padrão, né? É, verdade. Então, assim, clinicamente a gente observa quando está acima. Sinal de complicação é aumento de circunferência abdominal, pescocinho ou axila escura. Isso é um sinal de resistência insulínica, a gente chama cantose nídrica. Informação muito importante. E tentar monitorar essa questão da pressão arterial, que é uma coisa que as pessoas não dão muita importância na consulta de rotina, mas é importante. E como é que é feito esse tratamento? Porque o adulto obeso, ele vai no endócrino e toma remédio, né? Ele faz uso de medicação. No caso das crianças, Então, a criança é um pouco mais complicado. A maioria dos remédios anti-obesidade eles são liberados a partir dos 16 anos. Então, já sai um pouco da nossa faixa etária. Mas se você for olhar tanto adulto quanto criança, as causas endócrinas, as causas patológicas, que são doenças que causam obesidade, são muito raras. Se você pegar todos os obesos, menos de 3% estão obesos porque são doentes. Geralmente as pessoas ficam doentes porque são obesas. Então, o medicamento, ele é para auxiliar na perda de peso. Na criança, eu acho isso muito complicado. Além de você não ter a liberação, se você começa a medicar uma criança que está com hábito ruim, não faz atividade física, né, não se alimenta bem, não come legume, não come verdura, não adianta você diminuir o apetite dessa criança, por exemplo. Ela vai comer menos coisa ruim. Né? E a criança ela é muito diferente do adulto. O adulto só emagrece se você cair o ponteiro da balança, né?
Não tem outro jeito, né? Ou se você mantém um ponteiro, mas troca massa gorda por massa magra, pode acontecer. A criança é muito mais simples, a criança é um ser que está crescendo. Se você consegue estabilizar o peso dela, ela está emagrecendo. Então é só parar de ganhar. Então, se você conseguir mudar aquele meio, você melhorar a qualidade de alimentação daquela família, colocar essa criança para fazer atividade física, você estabiliza o peso e ela naturalmente vai emagrecendo. Isso é uma maneira de prevenir a obesidade. Isso é uma maneira de prevenir. A prevenção começa bem antes. Na verdade, a prevenção começa na gravidez. Né? Hoje em dia, todos os pediatras falam muito isso. A importância dos primeiros 1000 dias, que é da gestação até o final do 2º ano de vida, que é a fase principal, a alimentação que a mãe começa a ter na gestação, o ganho de peso da gestante, né, os fatores complicadores que podem ter na gestação, eles vão influenciar na epigenética dessa criança, naquela tendência de ser mais gordinho, mais magrinho. Então, a mãezinha resolveu engravidar, ela tem que ter uma alimentação saudável, ela tem que praticar atividade física. Nasceu o bebê, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, a introdução alimentar orientada pelo pediatra. A gente tenta evitar o açúcar até 3 anos de vida, evitar a farinha, o glúten até 1 ano, até por causas alergênicas, outras coisas. E fazer uma introdução de alimentação saudável, porque hoje a gente vê bebê com mamadeira de Coca-Cola, com a madeira de coisas totalmente erradas. E às vezes eram coisas que até se ensinava a fazer antes. A realidade de 20 anos atrás era um Brasil de desnutrição. Então você ensinava, o pediatra chegava a ensinar a mãe a fazer uma mamadeira com açúcar. Por quê? Porque você tinha que aumentar a taxa calórica daquela criança para ela não ser desnutrida. Mas hoje em dia a realidade é inversa, então a gente tira. Então começar por aí. E tentar ser o exemplo para a criança, porque a criança ela se espelha nos pais. É verdade. Uma criança não vai comer legume e verdura se a mãe não comer. Né? Então tentar dar o exemplo, tanto na alimentação quanto na atividade física, no equilíbrio, né? E assim, não ter pena, né? Porque assim, né, que a gente estava conversando antes. Tadinho, não vai comer um doce, não vai fazer. Não é tadinho, né? É uma coisa que não está acrescentando na vida dele, não vai deixar ele mais saudável. Tadinho, não dá brócolis para ele, não dá. Essa é a sua palavra final, é a sua dica final aí para os pais? Eu acho que deixa sim. o tadinho de lado? Deixa o tadinho de lado. Tadinha se ele não... Porque quando os pais querem fazer dieta, não comer doce é ser saudável. Porque para a criança não comer doce é ser tadinho, um sofrimento. Se ele não conhecer, se ele não adquirir aquele hábito, é o natural para ele. Tá bom, doutora. Não. Muito obrigada pela sua presença, Obrigada. pelas dicas que você trouxe. E olha aí, tá vendo? Eu comecei o programa falando de você que tem criança em casa. Você gestante, já tá na hora de você cuidar para que o seu filho, o seu bebê não seja uma criança obesa. Você fica ligado no nosso canal porque essa é a série sobre obesidade infantil. Tem um monte de informação muito importante para você saber aqui no nosso Ponto de Saúde com mais qualidade de vida.